Olá, pessoal, tudo bem? Seguimos hoje para a nossa 12ª aula do fluxo astrológico. Esse fluxo astrológico é um plano, é um planejamento, é um caminho aqui de 2025 que se apresentou lá no começo de 2025, aonde de tempo em tempo eu abro uma aula sobre um conteúdo geral aqui, uma curiosidade, trago algum ponto interessante sobre astrologia, tá bem? Essa já é a 12ª aula. Se você voltar lá na lista de vídeos, você vai encontrar mais conteúdos com temas bem interessantes, com temas importantes para o seu ano de 2025, bem? Então, vamos lá. Rapidamente feito uma apresentação aqui, vamos para o que interessa. Existe, agora no mês de junho, uma mudança importante no céu, que é a entrada de Mercúrio no signo de Leão, tá? Já vou passar as datas da entrada de Mercúrio em Leão, e o ouro dessa aula aqui é sobre a retrogradação de Mercúrio em Leão. Este ano de 2025, Mercúrio, ele está retrogradando em signos de fogo. Lá em março, retrogradou no signo de Áries, agora em julho e parte de agosto, retrograda no signo de Leão, e lá no final do ano, em novembro de 2025, Mercúrio vai retrogradar em Sagitário. Ele pega ali 6 graus de Sagitário e volta a 10 graus em Escorpião. Lá em novembro, vai ser o único tempo, a única margem de dias da retrogradação de Mercúrio, onde ele sai de fogo e entra um pouco no elemento água, tá? E mais para frente a gente faz um movimento, uma aula aberta sobre retrogradação de Mercúrio em Sagitário. Essa aula aqui está focada e direcionada para o Mercúrio em Leão. Achei bem interessante essa aula, porque a gente vai ter agora, né, dia 26 de junho, às 19h09, a entrada de Mercúrio em Leão. Para quem não está familiarizado com os símbolos de astrologia, esse símbolo aqui, que parece um menininho, né, para mim vem como se fosse um garoto, é o planeta Mercúrio e o signo de Leão, tá? O que Mercúrio, quando Mercúrio entrar lá no signo de Leão, o que ele vai trazer de movimento para a vida de todos? Ele vai trazer uma mente mais criativa, uma palavra mais assertiva. Mercúrio é o planeta que fala sobre comunicação, sobre troca, fala sobre dinheiro, é um período importantíssimo e muito rico de transações financeiras, oportunidades financeiras para todos, tá? De forma geral. Principalmente se o teu Mercúrio estiver ali no ascendente, se o teu leão estiver no ascendente, ou se você tiver um leão numa casa 3, essa entrada de Mercúrio em leão acaba movimentando bastante o teu tema de finanças, tá? E a criatividade, a expressão. Sempre que tem um planeta mudando de signo, o Mercúrio saindo ali de câncer e entrando em leão, ele muda a dinâmica da comunicação. Então, a gente vai ficar mais criativo. Quem trabalha com palestras, ensinos, universidades, vai ter um up ali no movimento do ensinar. Quem lidera projetos também, os coaching ou os mestres aí que movimentam grupos de pessoas também tem um ponto de ascensão agora a partir de 26 de junho, tá? E o que mais? Vamos ver. Aqui, ó, né? A tendência de defender opiniões com firmeza também. Sim, porque se Mercúrio é comunicação, a fala, a direção, a opinião, a minha opinião está em Mercúrio, né? Quando entra em leão, quais são as características leoninas? Eu sempre falo que o leão, aonde você tem leão no seu mapa, é aquela casa do palco, sabe? Eu quero ser vista, eu quero ser visto, eu quero falar, prestem atenção em mim. Eu cheguei aqui, todos me olhem. Leão é essa coisa da autoestima, né? E da constante validação que precisa ter, mas que não é que leão busca a validação do outro, né? Leão vive a sua validação, então não precisa necessariamente o leão
ter espaço para se validar. Ele não espera essa validação do próximo. Ele mesmo se autovalida e todos vocês me olhem, né? É uma autoestima aí bem exacerbada, né? Claro que quem é leonino e leonina que está escutando isso, fala, mas eu sou assim mesmo. E uma outra pessoa que não tem algum ponto forte, acaba falando, nossa, o leonino, a leonina se acha, né? É muito essa visão, assim, o leão, ele tem uma autoestima própria e ele não precisa de nenhuma informação e de nenhuma autorização do outro. Ele chega, ele faz, ele está ali. Conheço várias pessoas maravilhosas de leão e clientes de astrologia leoninos e leoninas, e elas e eles conseguem segurar o reggae, assim, não necessariamente que você seja de leão, você precisa ser soberba, né? Não exatamente. Você pode olhar para suas características, né, de segurança emocional, de autoestima, de poder, né, de consistência, eu decido e faço, e tudo bem, isso não se torna um problema. A minha mãe é leonina, eu tenho uma mãe de sol em leão, minha filha, e ali a bicha é ela, não tem para ninguém não, é ela, depois é ela, em terceiro lugar é ela mesma. Então, é muito isso, tá? Então, sempre que a gente tem um planeta mudando de signo, vamos olhar para as características do planeta e também olhar para as características do signo e fazer essa junção, tá? Até coloquei aqui, ó. A autoconfiança é ótima, mas precisamos cuidar para não cair em arrogância ou ignorar detalhes importantes, tá? Então, esse Mercúrio ele já entra agora, na próxima semana, no signo de Leão, e ele vai ficar retrógrado no segundo ciclo do ano, é como eu falei ali no começo da aula. Mercúrio retrógrado em 2025 tem 3 ciclos. O primeiro que foi em Áries, agora em Leão, e o terceiro e último de 2025, que vai ser no comecinho de Sagitário. Até eu estava já, essa semana, tá fazendo uma análise de revolução solar, que era uma canceriana, e que ela vai até 2026, né? Aí eu fui ver o Mercúrio retrógrado, porque ela tá com o ascendente dela regido por Mercúrio. O ano que vem, nós teremos Mercúrio retrógrado só em signos de água. Então, vai retrogradar lá em 2026, em Peixes, em Câncer e Escorpião, tá? Mercúrio retrógrado de 2026. Quem já quer saber as datas com antecedência e já gosta de receber esses insights aí de um futuro bem distante, já anota, né? A aula nem é sobre Mercúrio retrógrado de 2026, mas já que entrou o insight aqui, aproveite e anota, né? E como que você pode olhar para esse Mercúrio retrógrado em Leão? Aqui, ó, eu coloquei a data do Mercúrio retrógrado em Leão da forma que ele acontece. 26/6 às 19h09, fazendo sempre pela capital desse país. Aí, o que você precisa observar? Quando você abrir a tua mandala astrológica, aquele círculo bonitíssimo, que todo mundo tem o seu único e individual mapa, você vai buscar o signo de Leão. Aqui na apresentação anterior eu coloquei o símbolo bem grande, né? Então, você vai procurar esse símbolo aqui na tua mandala astrológica. Quando você encontrar o símbolo, você já vai entender em que casa astrológica que esse leão está no seu mapa natal. Isso daqui é só um exemplo que eu trouxe para a gente fazer uma dinâmica prática aqui nessa aula. Encontrou o signo de leão, verifica qual é a casa astrológica que existe este leão. Nesse exemplo aqui é 7. O meu mapa natal, o meu mapa da Janaína, da Jana Luz, é casa 10. Então já é um outro tema. A minha mãe eu não lembro, acho que o dela é Sol em Leão na 12, se eu não me engano. O meu filho, ele tem Leão na 12, isso eu lembro. O ascendente dele também é Leão. Então, todas as pessoas terão leões diferentes aqui, o símbolo de leão em casas separadas e diferentes. Aí, uma dica aqui que eu acabei não colocando aqui no passo a passo é o seguinte: sempre olha
qual que é o signo que vai estar superativado com essa mudança de planeta, que nesse caso aqui é Mercúrio em Leão, e vai buscar o regente deste signo. Quem que é o regente de Leão? É o Sol. O Sol vai estar aqui, ó, a 5 graus de Câncer, inclusive vai estar com uma conjunção belíssima. Sol conjunto com Júpiter, no momento que esse Mercúrio entra em Leão. Então, você já pode observar no seu mapa aonde que está o teu Sol também, que é o próprio regente de Leão. São pequenas conexões que, ao longo do ensino de astrologia, quem pratica vai pegando esses insights. Você sempre olha o signo, e aí você vai buscar o regente desse signo, onde que esse símbolo está no seu mapa. Aqui, para quem não entende de astrologia, acabou acessando essa aula pela primeira vez, pode ficar um pouco confuso e com muitas informações. Mas, aos pouquinhos e por partes, eu vou conseguir te ensinar astrologia sem parecer ser uma linguagem tão difícil assim e cheia de símbolos e termos e afins, tá bem? Então, ok, pegou, achou lá seu mapa, encontrou o signo de Leão, esse símbolo, olha para qual casa astrológica tá. Olhou para qual casa astrológica está, aqui eu coloquei alguns tópicos importantes para quem que pode ser mais importante essa entrada de Mercúrio em Leão e ali na metade de julho a retrogradação. Obviamente que quem tem Sol, Lua e Ascendente em Leão, porque o Mercúrio ele entra na casa de Leão, ele vai andar um pouquinho para frente, retrograda aqui e segue. Então, quem tiver na casa de Leão o símbolo do Sol, o símbolo da Lua, ou for descendente, até casas angulares, tá? Descendente, fundo do céu, ascendente, ou melhor, fundo do céu, descendente, meio do céu. Os 4 pontos do mapa, se você tiver Leão, nesses lugares também é uma mudança importante que você tem no seu ano de 2025. Também, virginianos e virginianas de Sol, de Lua e Ascendente. Por quê? Porque Mercúrio, ele rege 2 signos dentro da astrologia. O signo de Virgem e o signo de Gêmeos, tá? Qual que é o signo de Virgem, Jana? Eu não conheço ainda os símbolos de astrologia. Virgem é como se fosse esse M, uma perninha aqui, um detalhezinho no final, e Gêmeos. Gêmeos é essa 2 colunas aqui. Então, se você tem Sol, Lua ou Ascendente em Virgem e Gêmeos, também pode ser um movimento importante para o seu 2025. Esse Mercúrio em Leão, provavelmente ele vai movimentar a vida de todo mundo, porque todo mundo vai ter um ponto disso no mapa, ou o ascendente em Leão, ou Virgem, ou também pode ter uma casa profectada do ano em Leão ou Virgem. O que é casa profectada? Quando a gente faz análise de revolução solar, em cada ano, em cada idade sua de vida, tem uma casa astrológica que fica acendida, que tem um tema, que os temas daquela casa ficam mais em cima da mesa. E esse termo em cima da mesa, bem exatamente da forma que eu faço a gravação para os meus clientes de astrologia. É o tema que aquela é a casa onde os temas daquela casa vai ser posta como constante validação do seu ano. Então, quem está com a casa profetada de Virgem ou Gêmeos também pode ter bastante mudança do ano, ao longo do ano, com esse Mercúrio retrógrado, com esse Mercúrio em Leão e logo à frente em retrogradação. E para quem tem Mercúrio como planeta regente do ano. Mercúrio como planeta regente do ano é se seu ascendente do ano for Virgem ou Gêmeos, tá? Aí automaticamente esse planeta ele vai ficar dentro da tua revolução solar, te guiando ali por todo aquele período. Certo? Até aqui, a linguagem que eu uso é assim, eu coloco o resumo, explico de forma superficial, tá? Para quem não teve acesso anterior à astrologia, nunca estudou aprofundadamente, nunca olhou para a astrologia até como sair daquele lugar de só ver o sol, né? Ah, eu sou o sol em Virgem, então eu sou assim, 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 né? Não tem aquela receita, copia e cola de astrologia. Para quem estuda, para quem não estuda astrologia até aqui, essa aula pode ficar um pouco
muito cheia de informações. Mas exatamente a provocação que eu faço, né, para você usar esse material que eu entrego para vocês e pegar esse passo a passo aqui, ó, e fazer uma liçãozinha de casa mesmo, sabe? Fazer uma lição de casa, buscar aqui os símbolos de signo e planeta. Para quem faz parte da minha comunidade fechada, o fluxo astrológico, lá eu encaminho para quem não tem o seu mapa, essa mandala astrológica individual, gratuita, você não paga e não tem nenhum tipo de acesso extraordinário. Para você entrar na comunidade fechada, você recebe a tua mandala astrológica e você também recebe um manual sobre o tema das casas, tá? E que é, sim, o primeiro passo a passo que eu posso te passar para você começar a olhar para a astrologia como um tema não só curioso e interessante, mas é um tema onde você consegue usar como parceiro, sabe? Você consegue usar como soma para você tomar as atitudes, as decisões importantes que você tem durante toda a sua vida, tá bem? Então, se você até aqui está acompanhando a aula, se interessou pelo tema, mas é uma aula curtinha, onde eu não posso fazer um beabá aqui tão resumido para você, e você quer aprender mais astrologia, quer entender, faça parte da comunidade Fluxo Astrológico. Aqui na legenda do vídeo já tem todos os links, inclusive o acesso direto para essa comunidade, gratuitíssima, e tá maravilhoso, tem muitas trocas interessantes por lá. Até todas as divulgações que eu faço, aula, conteúdo novo, eu sempre posto primeiro na comunidade para depois estar passando para o público em geral. Até se você quiser entrar, você já faz parte ali de um grupo seleto para receber as informações antes de todo mundo, tá bem? E aí, beleza, já pegou lá seu mapa, já viu onde tem leão, ok, já separou o tema da casa, já olhou onde você tem o seu Mercúrio, já fez ali o beabá. O que a gente precisa observar? O Mercúrio, ele vai entrar dia 26/6, em Leão, e ele segue diretíssimo, feliz e contente até 18/7. Aí ele vai seguir mais, vai dar aqui 20 dias e um pouquinho mais, 26, 27, 28, 29, 30, vai dar 24, 25 dias, 27 dias direto, daí depois ele vai estacionar, e dia 18/7 ele começa a retrogradação até 11/8. Perceba que praticamente o mês de julho e o mês de agosto, esse Mercúrio fica retrógrado, tá? Como que acontece essa retrogradação lá no mapa? Deixa eu só pegar o grau certinho que ele vai retrogradar, que eu acabei não colocando na tua apresentação. Para quem quer saber todos os planetas de retrogradação de 2025, lá no Instagram, no feed do Instagram, tem o primeiro feed, o primeiro. Você vai entrar no meu Instagram, o primeiro material é quais planetas vão retrogradar em 2025. Ó, o primeiríssimo ali já está todas as datas, ciclos e períodos resumido para você. Não só de Mercúrio, de todos os planetas de retrogradação desse ano. Ó, Mercúrio vai retrogradar lá no dia 18 de julho, no grau 15, mais ou menos aqui, ó, metade da casa de Leão, vai voltar até o grau 4. Então, você pode até anotar já essa margem de grau do 15º ao 4º, de 15 graus, voltando até o 4º grau, se nessa margem você tem ali planeta, luminares, Sol, Lua e ascendente, tá? E aí, o que é interessante observar? Quando o Mercúrio ele entrar em período de retrogradação, do grau 15 ao grau 4, não é que o Mercúrio ele para, né? Isso é um grande mito dentro do tema de Mercúrio retrógrado. O Mercúrio está andando para trás, né? A gente acha que engatou a ré e está todo o fluxo andando para frente e o planeta está dando a ré mesmo, mas não existe isso. Nenhum planeta anda para trás, não tem como acontecer esse movimento. O que acontece? O planeta Mercúrio, ele vai ficar numa velocidade menor. Eu sempre dou aquele exemplo da via de fluxo contínuo. Vamos supor que você está numa BR a 110 ali, 120 em algumas
avenidas. E tá lá fazendo um percurso aí de viagem, indo de uma cidade a outra, e aí você tem um clique, fala, nossa, eu quero parar para tomar uma água, eu quero parar para ir ao banheiro, eu quero parar para atender uma ligação, eu quero parar porque eu lembrei que eu tenho que fazer alguma coisa no celular, enfim. Aí o que você faz? Você vai reduzir essa velocidade, vai entrar para a direita, encontrar um local para estacionar. Não é isso que você faz? Mercúrio retrógrado é exatamente isso. Você está num fluxo contínuo, numa velocidade ok, você reduz a velocidade para você conseguir fazer o teu movimento de parada. O planeta não para, mas ele reduz a velocidade. Então, se estava 110, vai para 80, para 60, até que ele fica ali em 40 por hora, tá? E tá todo mundo passando em volta. O fluxo dos outros veículos ali tá só vai Brasil e continua. E o Mercúrio, ele diminuiu a velocidade, ele vai continuar no movimento, ele continua andando, só que de 110 ele está andando a 40 por hora agora. E é isso que acontece no movimento de Mercúrio retrógrado. E aí, se Mercúrio, que é o planeta da ação, da palavra, da comunicação, das soluções, é o planeta do dinheiro também, se ele estava 110 entregando só as características dele de forma livre, quando ele está numa velocidade menor, obviamente que ele não consegue entregar tudo aquilo continuamente. Por isso que os temas que Mercúrio rege, comunicação, trabalho, contrato, verbo, fala, grana, diminuem a velocidade, tá? Por isso que de 18/7 até 11 de agosto, esses temas regidos por Mercúrio ficam mais lentos. Então, por isso que a gente fala que não é bom assinar o contrato, não é bom comprar e vender imóveis, carros, não é bom começar um grande plano fabuloso, né? Porque Mercúrio retrógrado não está ativo, ele não está, no exemplo que eu dei de rodovia, não está a 110 por hora. Então, tudo que você colocar energia e intenção que você queira que esse Mercúrio retrógrado funcione, ele não vai entregar o que você precisa, da forma que você precisa, tá bem? Vamos voltar no exemplo ali da rodovia, de 110, foi reduzindo, chegou aos 40. Beleza, só que a vida não para com Mercúrio retrógrado. Não tem como a gente falar, então beleza, nesse período aqui, para quem pode, né? Beleza, eu vou tirar férias, eu não quero nem abrir o WhatsApp e não vou fazer nada na vida. Que bom se você puder, porque 98% da galera não vai poder fazer essa pausa no Mercúrio retrógrado. E a gente vai usar esse Mercúrio retrógrado para quê? Para revisar, para repensar, para ter as DR, sabe? É um momento belíssimo para ter DR, principalmente se você tem Mercúrio, se você tem Leão lá na tua casa 7. Casa 3 e casa 7. São duas casas interessantíssimas para você colocar os pingos nos is de tudo que você precisa, ou com todas as pessoas que você precisa. Bem? E aqui, até no nosso resumo, eu coloquei, né? É um convite para repensar projetos, revisar discursos, ajustar a forma como você se apresenta e, principalmente, colocar suas ideias à prova antes de lançá-las ao mundo. Se você tem um projeto magnífico, sabe? Revisa ele, ajusta os pontos. Eu não indico, como é que fala? Lançamento de projeto nesse período, inauguração de alguma empresa, sabe? Abertura de empresa não é bacana, principalmente porque a gente está com esse Mercúrio em Leão, que é a realeza, né? É o sucesso, é aquela coisa voltando, olhando para o conteúdo de empreendedores, empresários, quem tem negócios, você quer que o teu negócio seja visto, você quer que o teu negócio tenha clientes, seu site de e-commerce seja visitado, você fature horrores. Então, assim, Leão fala um pouco de negócios também. Como o Mercúrio vai estar retrógrado, eu não indico que faça nenhum passo à frente nessa margem aí de dias de Mercúrio retrógrado, tá? Tá, Jana, não vou inaugurar, não vou startar, não vou começar, não vou assinar o contrato. O que eu faço? Revisa, repensa, reflete, testa ideias diferentes, né? Eu tenho uma ideia aqui de criar uma marca, né? E aí, sei lá, eu já separei a minha cartela de cores da minha marca. Revisa essas cartelas, sabe? Veja se as cores que você escolheu ressoam com o produto ou serviço que você quer entregar. Veja se a letra tá bacana, veja se as imagens que você selecionou para a tua marca tá legal.
É um período muito legal para fazer ensaio fotográfico. Acredita nisso? Por quê? Porque o ensaio são várias poses, são várias formas, você tem a troca de roupa, você pode mudar a maquiagem, você pode fazer várias versões no teu ensaio profissional ou ensaio pessoal aí de fotografia. Então, é um período excelente para você fazer um ensaio fotográfico, buscando a autoestima, buscando a validação, muito tema de leão também, tá? Certo? E nesse período, exageros e dramas e mal-entendidos podem surgir. Por quê? Lembra que eu falei lá no comecinho dessa aula aberta que Mercúrio é comunicação e Leão é todos me vejam? Então pode ter muito conflito e confrontos de ideias, pode ter a pouca paciência em esperar o outro falar para daí você se posicionar. É meio que um começa a falar, o outro já começa a falar junto, isso aí dá um bololô e misericórdia, só Jesus na causa. Ó, o desejo de ser ouvido pode dificultar a escuta ativa. Solução e dica, né, para esse tempo aqui, guria e guri. Paciência mesmo, sabe? A alimentação diária ali de você não entrar em treta, né? Exercer demais a paciência, porque vai estar todo mundo assim com o pavio mais do que curto. Então, já sabe que tem um tema ali difícil para você, já nem entre no rolê, deixa que vá. É pouco tempo, então a gente não vai ficar aí meses com esse Mercúrio retrógrado, segura o reggae, sabe? Dá uma segurada aí e deixa que vá. Deixa eu falar sobre um tema interessantíssimo sobre Mercúrio retrógrado que eu não vejo o astrólogo falando. Quando o Mercúrio ele retrograda, é interessante observar que tem um período de pré-sombra, que vem antes, e pós-sombra, que segue um pouquinho depois do fim dessa retrogradação. Acompanha aqui comigo nessa tabela. No dia 18 de julho, começa a retrogradação de Mercúrio aos 15 graus de Leão. Ok. Só que 30 de junho, o Mercúrio ele já entra na pré-sombra. Então, no dia 30, ele já saiu. No dia 30/6 é o dia onde ele fala: opa, eu acho que eu preciso reduzir alguma coisa, a minha velocidade, para reorganizar algo para mim. Então, lá no dia 30, ele já começa a reduzir essa velocidade. Então, é muito natural, a partir do 30/6, as coisas já não começarem a ficar mais fluídas, você já começou a conversar ali um tema com o teu parafetivo ou com o teu sócio, e aí o negócio fica no ar, sabe? O negócio fica uma guerra de ego ali, sabe? Não, mas eu sei mais do que você não sabe o que está falando, porque é eu que sei. Quando você começar a perceber essa falta de entendimento, essa falta de fluidez na comunicação, olha lá no calendário, porque já pode ser o prazo de 30/6 e esse Mercúrio já está numa pré-sombra. Ele não está estagnado e ele não está retrógrado, mas ele já começa a dar sinais de dificuldades nessa comunicação, tá? Aí, beleza, passamos lá 30/6, chegamos em 18 de julho, seguimos até 11 de agosto. 18/7 a 11/8 é o tempo oficial de retrogradação. Mercúrio estará lá, entre aspas, a 40 por hora. Ele não vai resolver nenhum assunto com pressa. Na verdade, ele não vai resolver nada. Ele vai ficar lá no movimento dele de revisão. Ok, lá em agosto, chegamos no dia 11 de agosto, fim da retrogradação de Mercúrio em Leão. Fechou, já podemos abrir um champanhe, né, mandar o WhatsApp de, desculpa, realmente peguei pesado, não queria falar aquilo, nananã, vamos marcar um café para a gente conversar. Não exatamente, por quê? Quando o Mercúrio sai da retrogradação de 11 de agosto, ele tem daí o pós-sombra. Ele sai daí é o exemplo que eu estou usando da rodovia, né? Ele sai de 40 por hora e vai para 50, e vai para 60, aí troca de marcha e vai pegando velocidade. Então, ele está voltando para a velocidade que ele estava lá no dia 30 de junho, tá? E esse período de pós-sombra vai até 25 de agosto. Então, por isso que eu estou passando até para os meus clientes de atendimento de mapa individual, que julho e agosto, julho inteiro e agosto são 2 meses de 2025, aonde você pode aproveitar muito essa retrogradação de Mercúrio em Leão para revisar projetos, revisar contratos, revisar autoestima, né? Eu não indicaria efetivamente procedimentos estéticos, invasivos, cortes, cirurgias, mas
Tratamentos estéticos que não sejam, que não levem, não tenham, como que fala? E não tem um pós-operatórios difíceis, assim, sabe? Não tem um inchaço, não tem tantos hematomas, também seria interessante aqui. O ensaio fotográfico que eu falei para vocês, ensaio fotográfico pessoal, ensaio fotográfico empresarial, ensaio fotográfico familiar. É um período excelente para dar uma repaginada, sabe? Para fazer um resgate aí de autoestima em todos os setores da sua vida. Você como pessoa, você como marido, esposa, enfim, afetivo, você como mãe, você como filho, é hora de resgatar a autoestima em todos os setores. De trabalho também, né? E quero me posicionar como uma empreendedora ou um empresário na área X, química, eu tenho uma indústria química, né? Cara, vai fazer um ensaio, vai fazer ensaio lá do terninho, bracinho cruzado, não sei o que lá, olhando para a planilha, fazendo negócios. Aproveita esse período para aumentar, para criar cenários que aumentem a tua autoestima, sabe? É uma dica maravilhosa, assim, para todo mundo. Isso daqui sem ficar vendo o mapa individual mesmo, é dica bem geral que todo mundo pode aproveitar. Aqui, nessa aula, eu coloquei 3 exemplos, assim, de casas onde esse Mercúrio pode estar retrogradando. Inclusive, se lá naquele exercício de abrir a mandala, encontrar o símbolo de leão, a sua casa de leão é a 2, a 6 ou a 11, aproveite, já clica aqui, já aperta o sininho ali, já faça parte de avisos e lembretes do canal, porque você foi o sorteado, a sorteada que vai receber a tua análise agora do que é esse Mercúrio retrógrado em Leão, na sua casa 2, 6 ou 11, tá? Se você tem Leão lá na sua casa 2, o tema é finanças e valores. Aqui o pedido é atenção às compras, atenção aos gastos, é um período maravilhoso para você usar julho e agosto para revisar a tua vida financeira, sabe? Se você tem uma empresa e o seu Mercúrio, o seu Leão está numa casa 2, aproveita julho e agosto para dar uma repaginada financeira em tudo dessa empresa, sabe? Meio que fazer uma auditoria na empresa. Se você quer fazer uma auditoria na tua empresa, percebeu há algum tempo que algumas coisas ali não estão em ordem, tem alguns pontinhos que chamam muito a tua atenção, pega julho e agosto para fazer um pente finíssimo na tua empresa, entendeu? E nas suas finanças também. Um período maravilhoso para você reorganizar a parte do dinheiro, o tema de dinheiro. Se você tem leão numa casa 6, rotina, trabalho e saúde, isso daqui é excelente para você olhar o tanto que quantas horas você trabalha e quantas horas você cuida da tua saúde mental e emocional, sabe? Uma oportunidade para você observar se a tua rotina de trabalho está te dando tempo para você cuidar da tua qualidade de vida. Então, dá uma olhada para esse excesso de trabalho, para esse excesso de tarefas. Até eu coloquei aqui retrabalho, né? Porque pode ser a sobrecarga. Então, você querendo dar conta de tudo. Normalmente, quem tem leão na 6 tem cargos de liderança, né? Porque casa 6 já é casa de trabalho e de rotina. Aqui pode ter realmente uma sobrecarga, sabe? Mas daí como que eu vou trabalhar com a minha sobrecarga com Mercúrio retrógrado? Lembra que Mercúrio retrógrado está te dando tempo de revisar, de realinhar, de refazer, de reorganizar? Então, você pode pegar julho e agosto de 2025 e reorganizar a tua rotina de trabalho. Inclusive, reorganizar para você não ir para o movimento de sobrecarga, sabe? Você dissipar as informações, você distribuir, você reorganizar. Você pode querer abrir um setor a mais, sabe? Sei lá, você é uma gestora de RH e aí tem uma sobrecarga ali, até para você, não necessariamente nos seus colaboradores, e você cria um setor a mais, sabe? Você cria mais um braço de auxílio da tua equipe. Tudo bem, você está revisando, você está reorganizando as ideias para que, a partir de agosto ali, a função, a tua atividade, o teu setor só flua e cresça, tá?
Saúde também. Então, assim, período de Mercúrio retrógrado na 6, para quem tem Leão na 6, vai fazer os seus check-ups, sabe? Vai fazer os seus exames de sangue, volte e faça todos os exames que você precisa fazer ao ano. Porque Mercúrio retrógrado na 6, como ele está sem velocidade, ele pode dar muito mais benefícios aos resultados desses exames que você possa vir a fazer. Então, aproveite de verdade. Ah, legal, ó. Até os exercícios, né? Eu coloquei de atividades aqui para cada casa. Quem tem leão na 6, liste tarefas que podem ser simplificadas na sua rotina, que hábitos de saúde ou trabalho precisam ser revistos para trazer mais bem-estar. Por isso que é muito esse lugar de reorganizar a vida ali, né? Colocar as horas de trabalho, é importante trabalhar, é importante ganhar dinheiro, mas o quanto de qualidade de vida você está tendo na sua vida, tá? Deixa eu só tomar um chazinho aqui. Quem tem Leão numa casa 11, os temas de casa 11, amizades, grupos e projetos futuros. Quem tem Leão lá na 11, com Mercúrio retrógrado, mal entendidos com amigos ou grupos podem surgir. É um período para revisar amizades, retomar contatos antigos e repensar projetos coletivos. Então, Mercúrio retrógrado em Leão na 11 pode trazer para você uma oportunidade de revisar mesmo a tua lista de convivências, os seus contatos de convivência. Limpar o WhatsApp, limpar o Instagram, fazer uma limpa na tua agenda do celular. Não acho que é só amigo, sabe? Sempre que eu vejo esse movimento na carta astrológica de alguns clientes, eles e elas usam muito esse período para repaginar a energia de troca com grandes grupos, inclusive familiar, sabe? Nossa, eu tenho que ir lá no almoço de domingo, na festa ou na data comemorativa, obrigado, porque eu não gosto de X pessoas da minha família. Provavelmente, com Mercúrio em Leão, você esteja com muito menos interesse até de socializar com essas pessoas, e você pode criar um cenário ali, uma situação onde você realmente se desvincula dessas pessoas, né? Mercúrio em Leão, ele fica muito verdadeiro, assim, sabe? Sem papas na língua. Por isso que um dos desafios de Mercúrio em Leão é segurar o reggae, porque a vontade de falar vai estar muito mais exacerbada, ativa do que de ouvir. Então, é um período maravilhoso para você fazer uma limpa aí nos teus contatos sociais e familiares, e também pode ter aí alguns períodos de corte total de contato com pessoas da família que você há muito tempo já não queria. E agora, como não tem papas na língua, talvez seja a hora de você oficializar que realmente você não se sente obrigado ou obrigada a fazer parte de um evento familiar porque você nunca gostou de X pessoas. E nomes, né? Esse é o tendão de Aquiles de Mercúrio em Leão. A galera não vai estar querendo fazer sala, entendeu? Tipo, ai não, é que tem algumas pessoas que eu não me sinto bem. Não, vai ser dado o nome aos bois, sabe? Não, porque a tia, o tio, o primo, a nora, a cunhada, vai ser dado o nome aos bois. Eu não acho ruim, né? É óbvio que eu não acho ruim, eu acho que é melhor ser dito mesmo e falado, porque daí ninguém fica com aquela penumbra, né, nos encontros familiares. Fica claro. Eu voto ainda que uma conversa difícil, ela tem muito mais bons resultados do que ruins, porque uma conversa difícil, ok, né, mas é preciso ter conversas difíceis e depois a coisa fica clara, entendeu? Não fica o achismo. Eu não suporto o achismo. Melhor, melhor olhar claramente aí para essa conversa difícil familiar, e é isso aí, né, meu filho? É isso, é o que temos. Qual que é o exercício para quem tem Leão numa casa 11? Reflita sobre quem realmente soma na sua vida, em todos os setores, tá? Social, familiar, amoroso, e quais projetos em grupo merecem ser retomados ou ajustados. De volta, ó, qual
quais projetos em grupo. Revisa. Ninguém está falando aqui, ai, nossa, eu queria uma sociedade, eu queria fazer um negócio lá com aquela amiga, nananã. Ai, Mercúrio está retrógrado, vamos abrir uma empresa. Não. Oi, fulana, lembra daquela ideia que a gente teve um tempo atrás? Nananã. E aí, como que tá para você? Ah, para mim, acho que podemos pensar. Reestrutura, organiza, escreve, sabe? Vai em busca da formação daquele projeto, daquela empresa, mas não é o início agora, tá? Início, start, inauguração, vocês podem começar a planejar lá no finalzinho de agosto, tá? A partir do dia 26, porque daí já terminou o período de pós-sombra deste Mercúrio, tá bem? Ainda sobre casa 11, evite fofocas e priorize o diálogo claro. Óbvio, é muito o que eu falei há 2 minutos atrás, que era sobre conversas difíceis são necessárias em todas as formas de comunicação. Círculos de amizade, familiar, social, no trabalho, vizinho, né? Se você tem leão numa casa 3 aí pode ter algum chabu, alguma conversa difícil com o vizinho, né? E mais do que nunca é importante olhar para essa conversa difícil para deixar as coisas em ordem ali, né? Certo? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. E daí, como sempre, em todas as aulas abertas aqui do fluxo astrológico, eu já deixo aqui, ó, alinhadíssimo, um passo a passo para você pegar esse material aqui em PDF, salvar aí no teu dispositivo e fazer esse exercício com o passo a passo que eu estou te passando. Acesse o seu mapa natal, você pode abrir o teu mapa natal em qualquer site gratuito que tem, ou se você quer que eu gere o teu mapa por uma plataforma profissional de astrologia, entra aqui na legenda, acha ali o link da comunidade Fluxo Astrológico, entra no grupo, e a partir do momento que você entrar no grupo, eu te dou a tua mandala astrológica gratuitamente e de forma até rápida. Normalmente eu tenho respondido bem rápido os novatos lá. E aí você faz o exercício. Quais casas astrológicas você tem? Leão, de 1 a 12, qual é o número da tua casa leonina? Nessas casas, existem planetas ou luminares? Existem quais planetas estão ali? Ou Sol e Lua? Seu signo profetado do ano é Leão, Gêmeos ou Virgem? Sim, né? Esse tópico aqui, de signo profetado, normalmente já é um estudante de astrologia mais à frente, né? Nível iniciante talvez não compreenda. Mas profecção é aquela casa astrológica da Revolução Solar, ou se você já recebeu a tua Revolução Solar por mim, inclusive, e você já sabe, opa, minha casa profetada, a Jana já me falou lá na Revolução Solar que ela é Gêmeos ou é Virgem, esse Mercúrio em retrógrado, esse Mercúrio em Leão e depois retrógrado pode ser um divisor de águas no seu ano de 2025, tá? E aqui, ó, quais temas serão transformados nos meses de julho e agosto com Mercúrio retrógrado? Você vai conseguir alinhar os temas quando você perceber quando você pesquisar lá no meu passo a passo, qual é a casa astrológica que você tem Leão, tá bem? Tudo isso e muito mais, você consegue mais dados, informações entrando agora aqui na comunidade Fluxo Astrológico, certo? Quem ficou até o final dessa aula, muito obrigada por ter chegado até aqui. Realmente não é um conteúdo que aprende por osmose, né? Nossa, ouvi e assisti aqui, ó, captei a mensagem, já estou entendendo tudo de Mercúrio em Leão, mas com certeza essa aula pode mudar em muito o seu entendimento para a astrologia e até fazer colocar um brilho aí, né? Colocar um senso de curiosidade, o que é este Mercúrio em Leão. Se você tem alguma dúvida, alguma questão que você quer contribuir ou alguma pergunta que você quer me fazer, pode colocar aqui nos comentários que logo eu volto aqui e te respondo. Gigante beijo para você e até breve.